Olá pessoal, professor Cauê, Bruno e Franci Edson que entraram agora. Vou esperar só mais uns minutinhos para o resto do pessoal estar adentrando a sala para a nossa aula remota, tá? Daí a gente já inicia. Quem quiser ir acessando o conteúdo, ele está disponível no o arquivo do PowerPoint, ele vai estar disponível na unidade 2, na seção, desculpa, na unidade 3, na seção 2 do portal, tá bom? E dentro de instantes nós iniciamos a aula.
Pessoal, tudo bem? Será que vai entrar mais alguns alunos? Tem como vocês avisarem no grupo da turma, por favor, para nós iniciarmos a aula? O Lucas falou que não vai conseguir entrar hoje. Bom, pessoal, agora são 19h13.
Nós temos 6 alunos na sala, juntamente comigo. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, como está o áudio, está tudo certo? Tá tudo ok. Muito bem, que bom. O conteúdo da nossa aula eu disponibilizei na unidade 3, seção 2, então vocês podem, quem tiver no computador pode estar baixando o PowerPoint, tá? Para acompanhar na aula, se quiser fazer alguma anotação. Então pode estar acessando o material, tá? Em relação à atividade parcial, eu vi que poucos alunos fizeram ainda a atividade, né, formativa. Somente 10 alunos fizeram. Então, gostaria de reforçar, né, para vocês estarem fazendo e finalizando, para que eu consiga fazer a pontuação para vocês, tá? Então, tem uma pontuação significativa aí que envolve. Então, só a atividade vale 600 pontos, então é uma quantidade significativa de pontos, tá? Como hoje é segunda-feira, o prazo era até hoje, eu vou estender o prazo até quarta-feira, tá? Então, quarta-feira vai ser o último prazo para estarem realizando. Gostaria que vocês comunicassem os colegas, tá? No grupo, isso é importante, para que vocês consigam ter o melhor desempenho dentro das ações, tá bom? É uma atividade simples, é só sobre o aconselhamento genético. Então, é uma atividade bem simples. Então, gostaria que vocês desenvolvessem mesmo a critério de ampliação do conhecimento. Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo referente às anomalias cromossômicas, que é o conteúdo referente da unidade 3 da seção 1 e da seção 2, tá? São 2 conteúdos do livro didático. Então, nós vamos estar conduzindo e trabalhando esses 2 conteúdos. Gostaria de reforçar e pedir para o líder de turma ou para vocês mesmos se comunicarem entre os colegas, da importância da adesão às aulas, né? Então, eu estou vendo que poucos alunos estão se fazendo presentes ainda. Em relação ao retorno da nossa, se será na próxima semana, eu ainda não tenho essa resposta. Então, estou aguardando informações da direção acerca se vai finalizar o prazo da quarentena ou se vai se estender. Então, preciso ter informações concretas para passar para vocês. Tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula. Novamente, eu gostaria de deixar o espaço aberto para vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação da aula, vocês podem estar interrompendo e, em seguida, fazendo os questionamentos necessários, tá? Eu vou ativar o mudo de todos, mas vocês podem estar acessando, desligando o mudo para conseguir interagir e fazer os questionamentos necessários, tá bom? Então, a nossa aula vai seguir, nós temos 2 conteúdos. Quando nós finalizarmos o primeiro conteúdo, que envolve o primeiro tema, que é sobre as anomalias cromossômicas, em seguida nós vamos fazer o intervalo, e daí eu venho com o segundo tema, que vai abordar, então, sobre os distúrbios dos autossomos. Então, de uma forma geral, pessoal, nós começamos a estudar na disciplina de bases biológicas do comportamento, sobre iniciamos com um conteúdo de genética, né? Entendemos bastante como o funcionamento da divisão celular, o papel dos gametas, né? A diferença de uma célula haploide com uma célula diploide. Entendemos também como acontece a transmissão genética, como isso pode influenciar as populações futuras. E daí, o que acontece? Nós chegamos num momento em que nós precisamos refletir esse conhecimento na aplicação prática. Então, nós vimos na aula passada que nós falamos sobre as doenças
o aconselhamento genético, ou seja, a genética clínica. Então, vimos o potencial de atividade que o psicólogo tem em relação a essa possibilidade de atuação, desse campo de atuação. E nós vemos, e hoje nós vamos então estudar a partir da unidade 3 e unidade 4 do livro didático, nós vamos estudar com certo grau de profundidade algumas das principais características que vão levar, então, a diferença no atendimento desse psicólogo. Então, hoje nós vamos falar de algumas patologias genéticas, isso vai ser a nossa aula dessa semana e a aula da semana que vem, também nós vamos abordar isso. E no segundo momento nós vamos estar fazendo uma atividade parcial já para a avaliação formativa de vocês, a avaliação formativa 2, tá? Peço para vocês estarem acompanhando e desenvolvendo as atividades da unidade 3 já, né? Tanto as atividades de pré-aula quanto as atividades de pós-aula. Eu publiquei um material já, umas leituras orientadas de artigos, de vídeos para vocês assistirem. São conteúdos altamente pertinentes e com grau de profundidade dentro da disciplina. Então, peço para vocês que utilizem o tempo a favor de vocês, estudem, se dediquem, que isso vocês vão colher os frutos no futuro. Tá? Então, eu deixei alguns artigos. A leitura científica, principalmente para o primeiro semestre, ela começa a se transformar, porque muitas vezes o acadêmico ele está acostumado com uma leitura mais simples, e eu gosto sempre de trabalhar em cima de artigos científicos, de publicações, para que vocês consigam ter a melhor evidência científica disponível para o estudo. Tá? Então eu compartilho sempre publicações com um bom referencial e com autores já uma experiência em pesquisa em publicações anteriores. Então, as anomalias cromossômicas, isso é o conteúdo da nossa seção 3.1, né? Então, nós vamos iniciar falando disso. Então, a gente começa falando que as alterações cromossômicas, elas podem ser numéricas ou dos cromossomos sexuais, né? Então, as alterações, no caso numéricas, elas vão resultar principalmente da não disjunção cromossômica ocorrida na meiose, ou também na mitose. E, consequentemente, vão gerar, então, indivíduos com um número de cromossomos alterados. Então, pode acontecer um paciente apresentar um cariótipo com ausência de cromossomo ou um cariótipo com cromossomos a mais. Isso trará características importantes no fenótipo. Então, o fenótipo é a expressão genética nas características individuais, de ambientais e assim por diante. E essas alterações cromossômicas, principalmente, elas podem ser do tipo estrutural. Espera aí que eu vou adicionar o Bruno aqui. Bem-vindo, Bruno. Então, essas alterações cromossômicas estruturais, elas vão ocorrer nas diferentes formas e nas estruturas dos cromossomos. Porém, elas não necessariamente vão causar o aumento nem diminuição na quantidade dos mesmos. Então, quando nós temos alterações cromossômicas estruturais, envolvem, então, as estruturas do cromossomo, como nós vimos anteriormente, a delação, a translocação. Então, isso vai mudar a estrutura desse cromossomo. Consequentemente, a mudança na estrutura de um cromossomo, então lembrem, por exemplo, uma delação, né? Então eu tenho um cromossomo que tem essa parte, né? Aí o que vai acontecer? No cromossomo que vai ser o cromossomo homólogo dele, ele não vai ter uma parte, ou seja, isso é uma delação. Então aqui vai acontecer o quê? Uma alteração genética, consequentemente, porque eu não tenho os genes necessários para o desenvolvimento. Então, essa seria um exemplo de uma alteração cromossômica a nível estrutural. Existem outras formas também de alterações cromossômicas, como a translocação, onde eu tenho, por exemplo, então aqui, ele tem preto. Daí o que vai acontecer? O cromossomo homólogo dele, ele vai inverter. Então o preto vem para cima. Então nós temos, por exemplo, uma translocação.
Então, esse preto, ele foi para cima. Então, isso é uma translocação. Isso pode gerar respostas adversas. Lógico que existem várias patologias genéticas que vão estar abordando sobre isso. E, consequentemente, isso pode trazer o quê? Uma alteração no nível molecular e, consequentemente, vai alterar quem? A sequência de bases nitrogenadas lá no DNA. Dessa forma, os cromossomos alterados, eles vão afetar diretamente a vida humana. Então, aqui nós temos o cromossomo, né? Então, exemplo aqui do cromossomo e como ele vai se descondensando até a gente conseguir observar o DNA na sua dupla fita com suas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E, consequentemente, o que vai acontecer? Essa alteração do número de cromossomos, ela vai resultar em quem? Nas doenças genéticas. E as doenças genéticas, por si, vão gerar problemas de saúde para os indivíduos, que são problemas diversos, desde situações que são incompatíveis com a vida, até situações em que são compatíveis com a vida. O que eu quero destacar para vocês? Que a variabilidade genética, a alteração no número de cromossomos, ela tem um setor que faz muito uso, que é o setor da agricultura. Então, a agricultura utiliza o melhoramento genético para garantir o quê? Uma maior importância comercial. Então, algumas doenças em cultivares, ou até mesmo a maior resistência de alguns cultivares a determinados tipos de agrotóxicos vão gerar, então, uma maior capacidade de comércio, ou seja, vai gerar lucro. Né? Vai gerar bens, vai gerar, que são as commodities, né? Então vão gerar valores, isso é importante. Então, essa questão genética, ela está associada não só com as doenças genéticas, mas também associado também com essa importância comercial. E, logicamente, num futuro próximo, né, como nós vimos lá no vídeo do primeiro dia de aula, falando sobre o CRISPR, sobre o CRISPR, né? Nós vimos que essa melhora genética ela está ficando ao alcance já do ser humano, considerando sempre as bases éticas, né? Então, nós temos dois tipos de alterações no número dos cromossomos. O primeiro é a euploidia aberrante, onde acontece o quê? A alteração em conjuntos completos de cromossomos. E a aneuploidia, ou seja, acontece alterações em partes de conjuntos de cromossomos. Então, alterações em conjuntos completos e alterações em partes. Então, a gente vai ver agora sobre cada um deles. Então, o aneuploide. Então, é um organismo cujo número de cromossomos ele vai se diferir daquele do tipo habitual, em parte de um conjunto de cromossomos. Então, nós temos um exemplo aqui, é um ovo normal, né, um ovócito normal, e aqui eu tenho um ovócito aneuploide, ou seja, ele tem N mais 1. Então, ele tem um cromossomo a mais. Consequentemente, na hora da formação do zigoto, ele vai se transformar num zigoto aneuploide, porque ele vai ter os pares de cromossomos mais 1. E isso pode gerar grandes alterações no fenótipo do indivíduo. Com isso, então, nós temos a nomenclatura do aneuploide. Então, a nomenclatura dos aneuploides elas vão se basear de acordo com o número de cópias do cromossomo específico no estado aneuploide. Então, ele pode ser monossômico, trissômico ou nulissômico. Então, monossômico, quando ele tem o 2N menos 1, ou seja, ele vai ser 2N. Né? Trissômico, quando ele tem 2N mais 1, ou seja, um cromossomo a mais. E nulissômico, quando ele tem 2N menos 2. Então, aqui nós temos o exemplo. Então, os gametócitos secundários, no caso da meiose 1, representado. Então, nós temos aqui, por exemplo, os gametas tendo essa representação. Então, aqui eu tenho o N menos 1. Ó. Então, ele é um nulissômico. Por que N menos 1? Porque ele só tinha um, né? Um gametócito. Por quê? Porque os dois gametócitos foram para cá. Certo? E aqui daí eu vou ter o quê? Os gametas. E através da fertilização desses gametas, eu vou ter o quê? Um aneuploide trissômico, ou seja, eu vou ter 3 cromossomos, como eu consigo observar aqui. Por quê? Porque ficou 2 em um óvulo só. E aqui, nesse exemplo de baixo, eu vou ter um monossômico. Por quê? Porque esse dividiu e ele gerou
um gameta para cada lado, né? Quando ele se dividiu, ele vai gerar, então, um monossômico, ou seja, 2N menos 1, porque quando ele fecundar, né? Como esse gameta aqui, ele não tinha nenhum cromossomo, esse aqui não tinha nenhum cromossomo, quando ele fecundar com outro gameta, o que vai acontecer? Ele vai ter só um, enquanto esse aqui, quando fecunda junto, acontece a fertilização com outro gameta que é N, que é o correto, ele se transforma em trissômico. Ficou claro, pessoal? Ficou? Então tá. E aqui eu tenho a representação, né, do nulissômico, do monossômico e do trissômico. Então aqui nessa representação fica claro, nós observamos aquilo que eu discuti. Então eu tinha um gametócito primário, que ele era 2N, daí aconteceu o quê? A não disjunção, ou seja, os meus cromossomos ficaram todos em um gameta e esse aqui ficou sem gameta, ficou zero. Então daí o que aconteceu? Esse gameta fecundou com outro gameta, aqui gerou um aneuploide trissômico. E esse gameta que não tinha nenhum, estava vazio, foi fertilizado com mais um gameta do outro indivíduo, né? Que ele, por ser N, então gerou um zigoto monossômico. Muito bem. Deixa eu admitir aqui o Carlos. Bem-vindo, Carlos. E nos seres humanos, como que acontece, então? Então, a aneuploidia nos seres humanos, ela acontece principalmente em 3 situações. Por quê? Porque grande parte dos outros eventos onde ocorre a aneuploidia, ela vai ser incompatível com a vida. Ou seja, acontece o aborto intrauterino, sem interferência externa. Por quê? Porque o feto ele se torna incompatível com a vida. Então, se a gente observar, nós temos 24 pares de cromossomos e, consequentemente, 24 diferentes tipos de trissomia. Porém, a grande maioria das trissomias, elas são, então, incompatíveis com a vida, tendo, então, destaque para 3 trissomias principais, do cromossomo 13, do cromossomo 18 e do cromossomo 21, que é o que nós vamos falar. Então, aqui eu tenho uma tabela trazendo que é uma frequência de nascimento e a característica da síndrome. Então, a trissomia do 13... Deixa eu admitir a Laiane. Bem-vinda, Laiane. Então, a aneuploidia do 13, nós temos que é caracterizada pela síndrome de Patau. Ela acontece em 1 a cada 15 mil nascimentos. E a característica dessa síndrome é uma deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento, com possível surdez, anomalias orgânicas importantes e também, principalmente, a morte precoce. A trissomia do 18 é a síndrome de Edward. Acontece 1 a cada 8 mil nascimentos. Acontece, então, uma deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento, juntamente com anomalias cranianas e faciais, e está associado com uma morte precoce. E a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que acontece 1 a cada 1.500 nascimentos, em que gera uma deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento, juntamente com anomalias sociais características, baixa estatura e expectativa de vida variável. E agora nós vamos falar, então, um pouco mais individualizado de cada situação dessas trissomias. Então, vamos falar do primeiro, que é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down acontece, então, com uma frequência de 0,15% por nascidos vivos. Ela decorre de uma cópia extra do cromossomo 21. Então, a gente consegue observar que aqui no cromossomo 21, eu tenho uma cópia extra, eu tenho uma trissomia, eu tenho 3 cromossomos ali. De forma que não ocorreu a disjunção do cromossomo 21 em um dos seus genitores. Está associado com a alta idade materna. Em tipos raros podem decorrer de uma translocação. Qual é o fenótipo, então, da síndrome de Down? Então, a síndrome de Down apresenta o fenótipo de um retardo mental, né? Ou seja, com quociente de inteligência entre 20 a 50,
apresenta o quê? O fenótipo é a expressão da característica genética associada ao ambiente e às características humanas da pessoa. Então, apresenta face larga e achatada, olhos com prega picântica. Então, a gente consegue observar aqui, ó, que os olhos apresentam prega picântica. Apresenta baixa estatura, com mãos curtas. A língua geralmente é grande e sulcada. As mulheres são férteis, porém os homens são estéreis. Inclusive, as mulheres, elas podem ter filhos que não tenham síndrome de Down. Ou podem ter síndrome de Down também, mas pode ter filhos normais, tá? No caso dos homens, eles não são pais, eles sempre vão ser estéreis. E eles apresentam uma expectativa de vida média de 17 anos. Apenas 8% vão alcançar uma idade mais velha de 40 anos. Dentro da trissomia do 21, então, é importante a gente destacar que ele está relacionado à alta idade materna, como eu falei na aula anterior, né? Por que essa alta idade materna? Por conta da parada meiótica dos ovócitos no final da prófase 1, bem na fase do diplóteno. Lembra que a gente estudou sobre o diplóteno? E o que acontece? A meiose ela volta a ocorrer sempre a cada período menstrual, de forma que os cromossomos bivalentes eles vão precisar permanecer associados por 5 ou mais décadas, ou seja, é muito tempo, né? E o que acontece? Essas associações desses cromossomos podem se romper se a gente considerar esse fator tempo. Então, quando acontece esse rompimento, ou seja, eu tenho 2 cromossomos, em vez de eu ter cada ovócito com um cromossomo, eu tenho um ovócito com 2 cromossomos e podendo gerar, então, essa trissomia, tá? Aqui eu tenho como exemplo, achei muito interessante quando eu estava fazendo as buscas, a modelo catarinense Georgia Furlan, que ela tem a síndrome de Down, e ela trabalha como modelo, inclusive foi capa de uma revista internacional sobre crianças especiais. Achei muito interessante. Daí nós chegamos então na trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards. Então, a síndrome de Edwards, ela vai representar, então, a trissomia, ou seja, eu tenho 3 cromossomos 18, como representado aqui, né? Então, eu tenho aqui 3 cromossomos do 18, ela foi descrita em 1960 por Edwards e outros pesquisadores. Ela apresenta uma incidência de um afetado para cada 5.000 nascidos vivos e vai resultar principalmente em malformações congênitas graves. Também está associado com o aumento da idade materna e tem predominância em indivíduos do sexo feminino. Então, qual é o fenótipo da trissomia do 18, da síndrome de Edwards? Então, olha lá, deficiência mental grave. Então, aqui é importante. Por quê? Porque vocês, psicólogos, vão estar acompanhando. Então, grande parte dos problemas, ou seja, das bases biológicas que vão estar relacionadas ao comportamento, tem a ver com a deficiência mental, tá? Deficiência mental. Então, essa deficiência mental vai requerer de vocês, psicólogos, principalmente, dependendo da área que vocês forem atuar, se, por exemplo, querer trabalhar na área educacional, isso vai trazer uma resposta significativa em relação ao potencial de desempenho desses alunos. O indivíduo, então, com a trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, ele vai apresentar hipotonia. Então, hipotonia, o que é? É a fraco tônus muscular, ou seja, ele não consegue controlar os músculos são muito frágeis, não consegue ter controle dos músculos. E também ele apresenta choro fraco. Geralmente, quando nasce, o recém-nascido apresenta baixo peso ao nascimento e ele apresenta, além disso, uma dificuldade de ganho de peso. Dificuldade de ganho de peso, de forma que ele apresenta essa dificuldade de ganho de peso, isso vai influenciar principalmente na expectativa de vida depois que ele nasce. Então, se ele não tiver ganho de peso, esse indivíduo tem grande possibilidade de não sobreviver. Em relação às características de face, então, macroscópicas, né, apresenta crânio dismórfico, ou seja, o crânio todo dismórfico, ou seja, com uma alteração desigual, com face triangular,
com uma fronte ampla, então fronte é a testa, a gente consegue observar aqui uma fronte ampla, né? Micrognatia, ou seja, queixo pequeno, ó, queixo pequeno, né? E apresenta fenda labial. Acho que na próxima imagem eu tenho uma imagem de uma fenda labial, que é o lábio leporino conhecido. Esse indivíduo tem grande capacidade de apresentar hérnia inguinal ou umbilical, ou seja, hérnia inguinal é quando existe uma fragilidade do tecido muscular, podendo haver comunicação entre os órgãos e o tecido muscular. Tanto na região inguinal, né, região entre as pernas, quanto na região umbilical. Tá? E também pode acontecer o hirsutismo. Então, o hirsutismo, o que é? É o aumento da produção, aumento da quantidade de pelos no corpo. Então, esse indivíduo pode apresentar isso. Além disso, ele vai apresentar o punho cerrado, então punho fechado, né? Com o segundo dedo sobre o médio e o quinto sobre o quarto, como nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é muito característico. Então, eu tenho o segundo dedo sobre o dedo médio e o quinto sobre o quarto. Então, isso é muito característico desse indivíduo, desse recém-nascido. Além disso, ele pode apresentar alterações nos rins, levando a um quadro de insuficiência renal, alterações no coração, levando a uma insuficiência cardíaca e também alteração nas válvulas cardíacas. Além de alteração no sistema nervoso central, ou seja, alterações no sistema nervoso central podem estar envolvidas episódios de convulsão, episódios de baixo desenvolvimento, entre outros. Então aqui a gente tem a imagem, né, de um recém-nascido com síndrome de Edwards. Então aqui a gente vê, ó, o punho cerrado com o segundo dedo sobre o médio, e ele só não está com o quinto sobre o quarto. Né? Mas a gente vê o que é uma fronte ampla, ó. A gente vê o queixo pequeno, e assim vai. O diagnóstico ele pode ser realizado ainda no período pré-natal, ou seja, antes do nascimento, e de forma que a maioria dos fetos eles não chega ao termo. O que é o termo? É a idade ideal para o nascimento, a partir da 36ª semana de gestação. Então, eles geralmente são fetos prematuros, são fetos não, eles nascem prematuramente, são recém-nascidos prematuros, ou ainda acaba evoluindo ao óbito durante a vida embrionária e até mesmo a vida fetal. Né? A vida embrionária até as 12 primeiras semanas, e depois das 12 primeiras semanas de gestação já começa a ser considerado feto. Dos recém-nascidos, de quem consegue nascer, né? Ou seja, os que sobrevivem à fase embrionária e fetal, que é dentro ainda da barriga da mãe, né, desses recém-nascidos que são afetados, de 55% a 65% eles vão a óbito, ou seja, eles morrem na primeira semana de vida. E 90% desses indivíduos que sobrevivem a essa primeira semana de vida vão morrer dentro dos primeiros 6 meses, de forma que apenas 5 a 10% desses indivíduos com a síndrome de Edwards vão estar vivos ao final do primeiro ano. E o que vai acontecer? Muitas vezes vocês podem ser os psicólogos que vão estar atuando a nível hospitalar. E essa atuação a nível hospitalar vão precisar fazer o quê? O atendimento das mães que perderam esses bebês. Então vem a capacidade de reflexão, de entender a patologia, de entender o que está acontecendo, para conseguir estabelecer a estratégia de comunicação e de orientação para esses indivíduos. Aqui, ó, a fenda labial. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Então, nós temos aqui, ó, a fenda labial. Então, é importante caracterizar também que quando o bebê, né, o recém-nascido nasce com síndrome de Edwards, é importante caracterizar que o programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, mesmo no caso de malformações congênitas, é necessário ter a comprovação diagnóstica antenatal. Ou seja, se esse recém-nascido ele nasce e observa-se a evidente alteração macroestrutural desse indivíduo, e não foi realizada comprovação antes do Natal, ou seja, deve-se realizar sim pela equipe multiprofissional as técnicas de ressuscitação, tá? Devem existir.
principalmente se considerar a vontade dos pais e os avanços terapêuticos existentes para decidir quanto à conduta na sala de parto, ou seja, então mesmo que o recém-nascido nasça em parada ou tenha dificuldade respiratória grave, não devem ser cessados os esforços de garantir que esse indivíduo sobreviva, tá? É um fato importante. E isso vem depois do atendimento psicológico em relação a toda essa vivência dentro da sala de parto, né? De entender, pode gerar um trauma para essa mãe, na possibilidade de ter outros filhos, até mesmo uma alteração na dinâmica familiar. E é importante vocês reunirem informações para conseguirem ter o melhor atendimento para o indivíduo e a família, tá? E daí nós chegamos na trissomia do 13. Então, a trissomia do 13 é a síndrome de Patau. Então, a síndrome de Patau é uma síndrome grave. Espera aí que eu vou admitir. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar, Francesco. A respeito dessa que o senhor acabou de falar. Caso uma criança nasça, tem tratamento, acompanhamento, algo do tipo assim? Tratamento não tem, né? Porque é uma síndrome genética, tem acompanhamento. Essa é uma criança que ela vai precisar estar amplamente associada com o cuidado de uma equipe de saúde para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, ela tem uma expectativa de vida muito pequena, né? Então deve-se dar o melhor atendimento para ela. Geralmente, esses indivíduos com síndromes, eles ainda são acometidos de infecções oportunistas, como pneumonia, bronquite, bronquiolite. Isso pode diminuir ainda mais a expectativa de vida. Então, precisa de um cuidado muito próximo de toda a equipe multiprofissional. Mas a cura, não existe cura. Então, a família ela deve ser muito bem orientada em relação a essa possibilidade da morte precoce desse indivíduo. Certo? Tirei sua dúvida? Sim, valeu. Muito bem. Então, a trissomia do 13, que é a síndrome de Patau. É a terceira trissomia, que daí a gente encerra o conteúdo já da primeira etapa, né? Depois que a gente finalizar a trissomia do 13. Então, a síndrome de Patau é a síndrome mais grave, onde acontece onde o indivíduo sobrevive no período também intraútero. Então, mesmo que aconteça a fecundação com o zigoto apresentando a trissomia do cromossomo 13, né? Então, a gente vê a trissomia do 13 aqui representada nesse cariótipo. É possível que aconteça o aborto intrauterino de forma não provocada, né? O aborto espontâneo. Isso pode acontecer. Caso não haja o aborto espontâneo, então essa síndrome ela vai trazer uma grave malformações múltiplas e geralmente estão associados a um prognóstico ruim. O que é prognóstico? Prognóstico é o que se espera desse indivíduo. Então, prognóstico ruim é a expectativa muito ruim de vida, ou seja, grande possibilidade de morte desse indivíduo, desse recém-nascido com a síndrome de Patau. A incidência da síndrome de Patau, ou seja, acontece de 1 a cada 10 mil nascidos vivos. E a frequência de abortamentos espontâneos é muito elevada. Então, o aborto espontâneo relacionado à síndrome de Patau é muito elevado. Porém, esse indivíduo, quando ele consegue nascer, né, quando ele não foi expulso através do aborto intrauterino, a sobrevida dele é em média de 3 meses. Apenas 50% das crianças, 50% das crianças vão morrer dentro da primeira semana de vida. E 95% das crianças que evoluem a óbito, elas não vão conseguir completar os 3 anos de idade. Então, é uma síndrome muito grave que tem uma repercussão em uma mortalidade muito alta. Qual é o fenótipo, né? Qual é a característica desse indivíduo? Que tem 3 cromossomos 13. Ele vai apresentar microcefalia, ou seja, o crânio muito pequeno, conjuntamente vai apresentar uma microoftalmia, ou seja, o olho muito pequeno, ou até mesmo a anoftalmia.
né, a ausência do olho, de um olho ou de dois olhos. Ele também apresenta pregas epicânticas internas. O que é prega epicântica? É quando fica, né, igual aqui no canto do olho, ó. Nós temos uma prega epicântica aqui, ó, bem clássico, ó, desse outro olho aqui, uma prega epicântica. Então é bem no canto ele ser meio que soldado, que justo, muito colado, né? Apresenta nariz grande e achatado, então a gente observa aqui, né? Orelhas de implantação baixa. Então é importante sempre observar nos recém-nascidos que as 3 trissomias elas vão apresentar orelha abaixo do nível do olho, ó. Então se a gente desenhar, se a gente desenhar uma linha aqui, ó, a gente vê que a orelha está abaixo do nível do olho. Então é uma característica muito clássica das trissomias. Então, quando vocês forem avaliar, olhar, né, observar um recém-nascido, sempre tem esse cuidado de olhar para observar possíveis alterações genéticas. A orelha também apresenta malformação, então a orelha mal formada tem correlação através do desenvolvimento dos folhetos germinativos, de também apresentar correlação com alterações do órgão do rim, principalmente do rim. A boca é pequena, apresentando micrognatia, ou seja, o queixo muito pequeno. O lábio leporino é muito comum apresentar, né? Então aqui a gente observa o lábio leporino, né? Ou seja, acontece a fenda, né? Aqui no caso é o lábio leporino bilateral, porque é os dois lados, né? Tem recém-nascido que tem só de um lado, ou só do esquerdo ou do lado direito. E o palato fendido. Pode apresentar polidactilia. Então, o que é polidactilia? Um ou mais dedos em um braço e um membro. Por exemplo, em vez de ter 6 dedos no braço esquerdo, em vez de ter 5 dedos no braço esquerdo, ele tem 6 ou 7. Né? Pode apresentar também criptorquidismo, no caso dos meninos, do sexo masculino, que é a não descida do testículo, ou seja, testículo inserido na cavidade abdominal, e são frequentemente graves essas situações. Podem estar apresentados também defeitos congênitos em órgãos internos, como fusão dos hemisférios cerebrais, defeitos cardíacos graves, defeitos no tubo digestório e também defeitos no aparelho geniturinário. Com isso, pode acontecer até mesmo imperfuração anal, ou seja, o ânus não é perfurado, então ele não consegue eliminar, tem que fazer cirurgia para isso. Igual esse recém-nascido, ele está se alimentando por sonda, vocês estão vendo a sondinha aqui, ó. Isso aqui é uma sonda de alimentação que é inserida lá no intestino dele, ou seja, ele não tem capacidade de engolir, porque se ele engolir, o risco dele vomitar e respirar o vômito, que é a broncoaspiração, é muito grande, e isso pode agravar cada vez mais a situação dele. Ele apresenta, ainda no fenótipo da síndrome de Patton, ele vai apresentar baixo peso ao nascer, peso normal ao nascer, porém pode apresentar surdez e cegueira. E apresenta uma grande dificuldade para alimentação, além de apresentar também um baixo desenvolvimento neuropsicomotor. E é isso. Daí nós chegamos então nas anomalias autossômicas estruturais, que é a síndrome do miado do gato. Então no caso da síndrome de Patton, é uma síndrome muito grave com uma grande mortalidade. Então o psicólogo vai atuar no aconselhamento dessa família, em entender essa situação em diferentes contextos, desde o que? Da época da gestação, acompanhando a mãe, né, a família, na época do parto e na época do luto mesmo, da perda dessa criança. Daí nós chegamos nas anomalias autossômicas estruturais, né? Então a gente estava falando de anomalias cromossômicas numéricas, agora a gente vai falar das anomalias autossômicas que vão mexer na estrutura dos cromossomos. E como principal exemplo, nós temos a síndrome do cri do chá, que é a síndrome do miado do gato. Só para a gente fazer um feedback, então, as anomalias autossômicas estruturais, elas vão ser anomalias que vão gerar alteração na estrutura do cromossomo. E a mais importante dessas estruturas é a delação. Então, delação, o próprio nome já fala, deletar, excluir.
Então, o que acontece? Então, aqui nesse exemplo desse cromossomo, nós temos o cromossomo, o par, né, o cromossomo homólogo, onde ele tem esse final, esse chapéuzinho aqui. E o cromossomo afetado, ele foi deletado, ele não tem o chapéuzinho aqui, ó, que é a parte final do cromossomo. Então, aqui representado nessa imagem, que é a região deletada desse cromossomo. E isso vai trazer repercussões fenotípicas para o indivíduo. Espera aí que eu vou admitir a Stephanie. Bem-vinda, Stephanie. Então, a delação é a mais comum, tá? Quando um segmento do cromossomo é perdido. Então, essa é a delação. Então, a síndrome do miado do gato, que é a síndrome do cri do chá. Então, a síndrome do cri do chá é uma deleção heterozigota, ou seja, não precisa ser homozigoto, então é azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Né, da extremidade do braço curto do cromossomo 5. Então, lá no cromossomo 5, né, nós temos, então, a delação, que é o mesmo exemplo que eu utilizei antes. As bandas específicas que são deletadas é o 5p15.2 e o 5p15.3. A incidência é de 1 no intervalo de 20 a 50 mil nascidos vivos. Então, é uma incidência bem baixa, considerado como uma doença rara, né? E apresenta uma taxa de sobrevida elevada. Então, isso é um ponto positivo. Então, os indivíduos, mesmo que é muito difícil acontecer a síndrome do miado do gato, que é a síndrome do cri do chá, ela apresenta uma taxa de sobrevida elevada. Isso é bom. Então, qual é o fenótipo? O fenótipo são imagens como essa. Então, aqui a gente tem a imagem com o passar dos anos de 3 indivíduos com a síndrome do miado do gato, né? Até eles chegando na adolescência, né? Então, infância, primeira infância, segunda infância e adolescência nessas imagens, né? De acordo com uma linha do tempo. Imaginem que é uma linha do tempo. Então, por que é síndrome do miado do gato? Porque apresenta um choro parecido com o miado do gato. Por quê? Por conta de uma atresia, de uma diminuição do estreitamento da laringe. Pode apresentar esse indivíduo uma microcefalia, ou seja, um crânio pequeno e uma face arredondada. Os indivíduos apresentam retardo mental grave, associados a um comportamento difícil, muitas vezes rebelde e anárquico. Não vou falar anárquico, né? Mas um comportamento difícil de conduzir, de interpretar, de conseguir ter uma colaboração. Então, a síndrome do miado do gato ela é bem característica em relação a isso. Então, diferentemente das outras síndromes, tirando a síndrome de Down, nós conseguimos ver aqui na imagem já indivíduos mais velhos, né? Nessa imagem apresentada. Então, a gente vê indivíduos mais velhos, como esse aqui, por exemplo. Então, a gente vê que a sobrevida é superior. E daí nós chegamos no intervalo. Até esse momento, até o momento da primeira aula, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Precisa retornar? Precisa voltar? Ficou claro? Novamente, para quem entrou agora, então, eu vou fazer uma chamadinha rápida antes do intervalo. Então, nós temos a Alicia, o Bruno, a Camila, o Carlos, a Stephanie, o Franci Edson, a Jéssica, a Laiane, o Lucas, o Matheus, a Michelle e a Paloma. Muito bem, parabéns para vocês que estão aqui, ó, perseverantes nas nossas aulas remotas. Então, para quem chegou agora, no meio da aula, o conteúdo da aula está disponível na unidade 3, na seção 2, tá? Eu disponibilizei alguns conteúdos para vocês fazerem leitura da unidade 3 como um todo. Então, vou pedir para vocês estarem realizando as atividades de pré-aula e pós-aula da unidade 3, tá? E assim que eu receber o cronograma da coordenação, eu vou estar fazendo a pontuação, que nem a gente fez antes, né? Então, pontuação dá 200 pontos para vocês estarem desenvolvendo as atividades da unidade 3. Daí, agora nós chegamos no intervalo da aula, tá? Vamos fazer um período, então, de 10 minutos de intervalo. Então, agora são 8 horas, às 8h10 nós retornamos
É importante vocês, quem tiver alguma dúvida, pode estar levantando, fazendo anotação e tal, tá bom? Tranquilo? Combinado? Oi? Tranquilo? Combinado. Combinado, professor. Ah, então tá. Então até daqui a 10 minutinhos, tá? Rapidão.
Olá, pessoal, vamos continuando então a aula. Tudo bem? Vamos lá? Oi, oi. Beleza, vamos lá. Então, beleza, vamos lá. Então, agora nós chegamos nos distúrbios dos autossomos, que é a seção 3.2. Então, a seção 3.2, ela vai envolver ainda sobre as características genéticas dos indivíduos. Nós vamos falar de algumas patologias significativas aqui nesse momento. Então, as manifestações dos autossomos, elas podem se traduzir em deficiências. Essas deficiências, elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo da deficiência física. Peraí, deixa eu ligar a câmera aqui. Isso. Então, o primeiro grupo é o grupo da deficiência física. Então, esse grupo, ele apresenta anormalidades. Elas podem não necessariamente ser uma deficiência física, uma condição relacionada à estrutura genética de um indivíduo, né, suas informações genéticas. Ela pode ser, por exemplo, decorrente de uma alteração durante o ciclo de vida, como um acidente de trânsito ou uma doença paralisante, como a poliomielite ou até mesmo doenças neurodegenerativas. Uma deficiência sensorial, onde vai envolver alterações nos sentidos e também na capacidade de adaptação de uma pessoa no meio comum, né, na comunidade, e também a deficiência intelectual, que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência, do intelecto, da capacidade de pensar, refletir e abstrair situações e conceitos. Então, o tema principal do nosso curso, né, das bases biológicas do comportamento, elas têm a ver com a deficiência intelectual. Então, nós vamos falar agora um pouco mais sobre a deficiência intelectual. Então, várias concepções, elas estão ancoradas, principalmente a cada época. Eles vão atravessar principalmente dinâmicas culturais e também implicações na ordem política, sociológica, científica, e isso vão marcar as trajetórias do próprio desenvolvimento, acerca das práticas sociais e também no campo da educação e da saúde. Então, nós temos como grande campo de atuação do psicólogo voltado para a parte social, né, das ciências sociais. Ele se incorpora como um ser pensante. No campo da educação, então o psicólogo está inserido aqui na educação, na formação de pessoas, tanto do nível básico, no nível infantil, nível básico, nível médio e nível superior. E também no atendimento das questões de saúde, ou seja, que é o psicólogo clínico, que vai estar fazendo atendimento em relação às necessidades das pessoas, em relação ao desenvolvimento de uma psicoterapia. Dessa forma, eu trouxe para vocês aqui algumas relações bidirecionais entre concepções e as terminologias que foram utilizadas para identificar a deficiência intelectual ao longo dos tempos. Então, a deficiência intelectual ao longo dos tempos. Então, essa afirmação é baseada na American Association of Mental Retardation, do ano de 2006, e o artigo que contém todas as informações, eu coloquei na referência no final da aula, tá? Então, peço sempre que vocês realizem a leitura do texto, complementem, inclusive, a nossa aula de hoje ela precisa ser complementada com leitura orientada, e essa leitura orientada está na pré-aula, na pós-aula e também nas referências. Então, é fundamental que vocês ampliem, realizem as leituras orientadas. Isso é parte importante do conteúdo da aula, tá? Então, quais são as terminologias? A debilidade mental, a subnormalidade mental, a oligofrenia, a própria deficiência mental, o retardo mental, as capacidades diferentes, barreiras na aprendizagem e também pode estar associada às pessoas. Idiotas, imbecis, tontos, cretinos, dementes, retardados mentais, inválidos,
com necessidades educativas especiais, deficientes intelectuais, estúpidos, amentes, entre outros. Então, todas essas terminologias, elas estão descritas ao longo da linha do tempo do estudo da deficiência intelectual, e em alguns momentos elas apresentam maior consideração, como, por exemplo, inválido mental, imbecil, pode trazer, algumas literaturas trazem como a utilização dessas terminologias. Logicamente que o termo correto para ser utilizado agora em 2020 é deficiência intelectual, né? Então é uma forma mais lapidada de trazer o significado que é o próximo a de todos esses. Então, o campo da medicina, principalmente quando a gente fala em medicina, é o campo das ciências da saúde, né? Ele tem concebido que a deficiência intelectual é um transtorno mental ou até mesmo um transtorno do comportamento, e ele segue as definições propostas pela Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10. Então, toda doença, ela apresenta a sua classificação. E também pelo Manual Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, que é o DSM-4. Então, vocês vão estudar muito sobre o DSM-4 aqui, sobre os transtornos mentais e tal. Vocês vão ver dentro da literatura de vocês durante a graduação como um todo, estudar bastante sobre os transtornos mentais, e a deficiência intelectual já se insere aqui nesse momento. Então, nós temos para avaliar, então, esse funcionamento intelectual de duas formas, através do modelo biomédico e através do modelo histórico-cultural. Então, amplamente, o livro didático, ele traz abordagem totalmente voltada para o modelo biomédico. O que é o modelo biomédico? É o modelo biologicista. O modelo biologicista, onde é utilizado como uma forma de conceituar o funcionamento intelectual através do quociente de inteligência, que é o QI. Então, esse é o modelo biomédico. E o modelo histórico-cultural, ele vem como uma segunda oportunidade, né, uma segunda oportunidade de entender, então, o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. No texto de Dias e Oliveira, ele traz uma abordagem voltada para o contexto histórico-cultural, e eu tenho no final da aula o link para vocês acessarem e fazer a leitura desse texto. Eu oriento como complementação da aula de hoje a leitura desse texto, tá? Então, oriento que vocês façam a leitura desse texto, porque é de fundamental relevância vocês entenderem os dois tipos de modelo. Então, fazer a leitura do livro didático, que vai abordar o modelo biomédico, e fazer a leitura complementar do texto do Dias de Oliveira de 2013, que vai falar sobre o modelo histórico-cultural. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui, que apresenta até o mesmo Einstein, né? Então, mostra o QI do Einstein, que era mais de 160. Então, a média dos QIs, né, do QI é aqui, ó, entre 90, né, 90 e 115, ou seja, 70% das pessoas estão aqui entre 85 e 115. Né? Então, é a média, assim. E as pessoas excepcionais, no caso de Einstein, tinham um QI de 160. Então, é uma forma de padronizar através de testes psicológicos individuais e questionamentos, né? Uma avaliação psicológica significativa para gerar a pontuação do QI. Então, hoje nós sabemos que só o QI ele não é capaz de avaliar. Então, é preciso avaliar também o contexto histórico-cultural desse indivíduo, ou seja, não é só botar esse indivíduo para fazer múltiplos testes que vai representar a sua capacidade de aprendizado, pode trazer resultados, porém não é único e exclusivo, tá? Então, o modelo histórico-cultural, ele compreende-se também que a deficiência intelectual como um modo qualitativamente diferenciado, ou seja, que ele já traz a avaliação qualitativa, onde cada indivíduo é único e precisa entender e ser conhecido. Ele é diferenciado de desenvolver-se, que deve ser considerado em seu caráter dinâmico, ou seja, dependendo da fase de vida, do contexto sociocultural, tudo isso, complexo e plurideterminado, além dos aspectos que vão ultrapassar as classificações ou identificações quantitativas. Então, esses aspectos eles vão ser superiores à simples avaliação do quociente de inteligência, do QI. Então, é importante que vocês conheçam as duas formas de avaliação do intelecto, tá? Que é o modelo biomédico e histórico-cultural.
Alguns sinais, eles indicam, então, a deficiência intelectual, como, por exemplo, a falta de interesse por atividades, no caso, trabalhadas em sala de aula, ou seja, o indivíduo está estudando, um adolescente, uma criança, então apresenta pouco interesse, apresenta pouca interação com colegas na sala de aula, né, ou até mesmo pouca interação com a professora. Indivíduos que apresentam dificuldade em coordenação motora, desde a coordenação motora grossa, ou seja, de se alimentar, né, de comer, por exemplo, colocar o talher e levar a boca, até coordenação motora fina, de uma caligrafia, de uma letra bem feita, bem elaborada. Ou então fazer recortes em revistas, fazer desenho, tudo isso representa coordenação motora fina. Além da dificuldade para identificar letras e Desculpa. Além da dificuldade para identificar as letras e desenvolver a fala de maneira satisfatória. Ou seja, apresentar uma comunicação é uma das faculdades afetadas. A comunicação, principalmente, vai refletir no desenvolvimento intelectual da pessoa. E a dificuldade, principalmente, de se adaptar em ambientes variados. Isso também vai representar o sinal indicativo de deficiência intelectual. No caso, quando a criança perde ou esquece o que já havia aprendido, né, ou não apresenta habilidade, entre outras características que vão apresentar-se como sinais identificativos de deficiência intelectual. Então, é importante vocês observarem, enquanto futuros psicólogos, esse desenvolvimento. Com isso, nós temos, então, algumas causas genéticas que vão levar a isso, né? E a causa genética mais frequente da deficiência intelectual é a trissomia do cromossomo 21. Então, que a trissomia do cromossomo 21, a gente falou anteriormente, que é a síndrome de Down. Então, vai acontecer uma grande variação da gravidade da deficiência intelectual. Então, nós temos indivíduos, por exemplo, que têm a síndrome de Down e conseguem trabalhar em unidades, ter o seu trabalho, ter a sua renda e tal. Então, uma vida praticamente normal. E tem indivíduos que apresentam uma grande variação da gravidade da deficiência intelectual, sendo totalmente dependentes. Nas síndromes de Patau, da síndrome do 13 de Edward, da trissomia do 18, a deficiência intelectual é sempre profunda. Então, é muito grave. E daí nós temos a síndrome do cromossomo X frágil, que nós vamos estar abordando hoje, de uma forma bem simplória, mas na próxima aula a gente vai trazer uma abordagem maior sobre a síndrome do X frágil, que ela vai ocorrer em decorrência da expansão de nucleotídeos de um gene do cromossomo X. E é a segunda causa genética mais importante de deficiência intelectual após a síndrome de Down. Então, por isso que a gente falou da síndrome de Down hoje, antes de falar de deficiência intelectual. E na semana que vem a gente vai falar sobre a síndrome do X frágil, do cromossomo X frágil. E daí, no livro didático, ele traz algumas causas genéticas também de doenças, como a esquizofrenia e o Alzheimer. Então, nós vamos falar sobre a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é uma patologia, uma psicopatologia grave, que ela foi descrita em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, e deriva da palavra grega esquizo, que é quebra, e phren, que é mente. Então, a quebra da mente. Porém, existem várias definições, vários tratamentos e inúmeras controvérsias relacionadas à esquizofrenia. Então, no livro didático, ele traz que, dentro das doenças genéticas, a esquizofrenia ela se destaca. Ela tem o seu potencial genético, por isso que a gente está falando dela agora. Então, a gente falou um pouco sobre a deficiência intelectual. Na aula que vem, a gente continua falando sobre deficiência intelectual, mas nós começamos a abordar também sobre algumas outras patologias que têm causa genética. E no caso da esquizofrenia e do Alzheimer, eles têm comprovação genética da sua transmissão. Então, a esquizofrenia não é uma doença homogênea, então ela não é igual. Cada indivíduo vai representar essa psicopatologia de uma forma. Ela apresenta múltiplas causas, ou seja, não é uma única causa, e ela apresenta combinação variável. Por quê? Porque pode existir uma predisposição genética, ou seja, o pai pode gerar a origem a filhos, né? Pai e mãe. Pai e mãe podem gerar filhos com esquizofrenia,
né? Então, a predisposição genética ela é um dos principais fatores, ou seja, é importante sempre vocês, na avaliação clínica de vocês, enquanto futuros psicólogos, pensarem em conhecer um pouco sobre a família, se existem psicopatologias na família desse indivíduo, para que seja possível identificar essa predisposição genética da esquizofrenia. A disfunção bioquímica, então a disfunção bioquímica está associado a disfunção bioquímica está associado com exposição a elementos químicos, fatores fisiológicos como estresse e tal, e até mesmo estresse psicossocial pode causar. Fatores fisiológicos como abuso de substância auxiliam a disfunção química no desenvolvimento da própria esquizofrenia. Então, atualmente não existe, provavelmente nunca haverá um tratamento único que cure esse distúrbio. Então, a esquizofrenia ela é tratada, ela não tem cura, ela tem um tratamento, né? O tratamento da esquizofrenia visa o controle e a minimização de episódios agudos, onde existe alucinações e situações que envolvem o estresse de um indivíduo. E nesse momento, logicamente, dentro do curso de psicologia, vocês vão estudar a esquizofrenia por várias vezes. Então, esse é o primeiro contato. Eu trouxe para vocês uma visão geral da esquizofrenia. Logicamente que vocês vão precisar estudar em certos momentos, mas para disciplina de bases biológicas do comportamento, o que é importante vocês entenderem? Que a esquizofrenia apresenta, então, a predisposição genética. Então, esse é o principal ponto da aula de hoje, né? Que a esquizofrenia apresenta predisposição genética. E que daí vocês vão estudar como realizar a atuação entre a psicoterapia com a psicofarmacologia. Então hoje eu também dou aula da disciplina de psicofarmacologia para os alunos do 4º, 5º e 6º semestre de psicologia. E eu abordo com eles o outro lado, né? O lado do tratamento medicamentoso da esquizofrenia. Isso vocês vão ter contato no futuro. E a esquizofrenia em si, ela precisa de um tratamento que seja múltiplo, né? Porque ela não vai apresentar uma cura. Esse paciente, então, o objetivo do tratamento é minimizar episódios agudos e garantir que ele seja incluído na sociedade, ou seja, que ele tenha uma vida normal. Então, a esquizofrenia está associada a algumas causas muito importantes relacionadas à vivência da pessoa em comunidade. Então, principalmente, indivíduos com esquizofrenia apresentam hospitalizações mais longas, ou seja, ficam mais tempo no hospital, principalmente em decorrência dos episódios agudos. Pode ocorrer maior caos na vida familiar, ou seja, com alterações de papéis, com mudanças no ciclo de pensamento, mudança nas responsabilizações, ou até mesmo ausência de responsabilizações. Está associado com maiores custos, desde maiores custos de assistência à saúde e também maiores medos. Por quê? Porque os medos voltados para a esquizofrenia estão associados principalmente à enorme ameaça à vida. Por quê? Porque existe um potencial suicida muito grande no indivíduo com esquizofrenia, que é cerca de 10% dos indivíduos. E ela é a psicopatologia mais estudada. Então, as suas causas ainda são um enigma não resolvido. O que eu quero que vocês traçam aqui desse enigma não resolvido? Que ela tem base genética. Então, dentro da esquizofrenia, a psicose é um dos principais sinais e sintomas. Aí eu trouxe a definição de psicose para vocês aqui. Então, o que é psicose? É a condição mental grave em que há desorganização da personalidade, com deterioração do funcionamento social, associado à perda de contato com a realidade ou sua distorção. Então, olha lá. Condição onde há desorganização da personalidade, então a pessoa não sabe quem que é, perde a sua identidade. Acontece deterioramento do funcionamento social, ou seja, ela não consegue ter um relacionamento social em comunidade. Ela perde contato com a realidade, ou seja, ela não vive nesse mundo. Ou ela vive uma realidade distorcida. Com isso, ainda pode haver evidência de alucinações e pensamento delirante. Então, a alucinação é
ter visões, entender situações que não existem, ou até mesmo ter delírios. O que são os delírios? Os delírios são o pensamento abstrato de uma forma muito próxima à não realidade. Pode ocorrer psicose com ou sem a presença de insuficiência orgânica. Então, a insuficiência orgânica é a alteração nos órgãos e tecidos. Né? Então, o indivíduo não necessariamente pode ter lesão nos órgãos e tecidos, por exemplo, lesão no cérebro, lesão no tecido nervoso, para desenvolver a psicose. Existem vários filmes que vocês podem assistir que tratam sobre a psicose. Eu acho que um dos filmes que são mais recomendados é aquele filme do Russell Crowe, que ele traz sobre um gênio matemático, né? Um gênio matemático que vai trazer. Ele tem vários filmes. Ele tem um filme muito interessante. Deixa eu só lembrar aqui o nome do filme. Uma Mente Brilhante, o nome do filme. Isso, Uma Mente Brilhante. Vocês já assistiram? Oi? Tem também Nise, Um Coração de Loucura. Também. Assim, existem vários outros filmes, né, que trabalham sobre essa temática da esquizofrenia, que vem buscar. A minha câmera está desligada, né? Deixa eu ligar aqui. Que trabalham sobre a temática da esquizofrenia. Então, eu oriento vocês a estudarem sobre isso. Inclusive, na Netflix, ela tem até tem documentários falando sobre a própria esquizofrenia, sobre os enigmas do cérebro. Então, é interessante vocês observarem esses conteúdos, porque eles conseguem trazer uma visão diferente. E esse filme eu gosto sempre de trabalhar, lógico, se a gente tivesse em sala de aula, a gente poderia trabalhar o filme, né? Então, oriento vocês a assistirem o filme Uma Mente Brilhante, ele é muito interessante. Vou escrever aqui, Uma Mente. Tem na Netflix, tá? Brilhante. Ele é do ano de 2001. Mas ele é muito bom. E assim, existem outros filmes que também trabalham essa temática. E, logicamente, né, igual eu falei, o objetivo da aula não é a gente estudar com profundidade a esquizofrenia em si e tal, vocês vão ter outra oportunidade, mas a gente começar a refletir sobre a capacidade da transmissão genética dela, né? Então, a esquizofrenia é provavelmente a doença mais devastadora tratada pelos psiquiatras. Né? Daí eu trago esse texto. Ela, né, no caso da esquizofrenia, ataca as pessoas, exatamente quando elas estão se preparando para entrar na fase de suas vidas em que podem alcançar seu maior crescimento e produtividade, principalmente na adolescência ou no início dos 20 anos. Com isso, ela vai deixando a maioria delas incapaz de retornar para suas vidas normais da idade adulta jovem, ou seja, ir para a escola, encontrar um emprego ou casar e ter filhos. E bem nessa época, é a época da formação do indivíduo, né? Do início dos 20 anos e tal, onde está apresentando o seu maior desempenho. E isso gera uma lacuna muito grande na vida da pessoa, que muitas vezes ela não consegue contornar. E isso pode trazer uma devastação muito, muito significativa na vida dessa pessoa. Então, a prevalência de 1% nos Estados Unidos, ela tem um padrão de desenvolvimento. Ela inicia com a fase pré-mórbida, onde existem sintomas depressivos associados e tal. A fase prodrômica, onde começam os sinais e sintomas, né, mas ainda não tem o delírio e a alucinação. A fase psicótica ativa, onde tem episódios de alucinação, episódios de delírio. E daí a fase residual, que está associado com a fase terapêutica, e é sempre entre um intervalo de crise, ou seja, de uma agudização, né, de sinais e sintomas, e uma fase de estabilidade. Então, geralmente, a pessoa ela vive entre a fase prodrômica, a fase ativa e fase residual, né? E ela vai ver os ciclos de vida, a terapêutica, ela visa o quê? Que esses ciclos sejam mais longos, né? E garanta o quê? Uma melhor qualidade de vida. Mas isso vocês vão estudar depois.
O prognóstico da esquizofrenia, ela tem a ver com a idade maior de início, ou seja, quanto maior a idade de início, menos potencial destrutivo sobre a pessoa vai ter. No sexo feminino, ela tem um alto poder relacionado ao suicídio, tá? Ela tem início abrupto de sintomas precipitados, geralmente, às vezes, por um evento estressante, né? Por exemplo, oposição ao início insidioso e gradual de sintomas. Então, às vezes, a perda de um ente querido, uma doença infecto-contagiosa grave, por exemplo, uma meningite. Então, pode ser um evento estressante que vai gerar o início abrupto dos sintomas. Pode estar associado a algum transtorno de humor, como o transtorno bipolar ou transtorno bipolar, que é a mania e depressão, ou somente a depressão. A duração breve de sintomas da fase ativa, isso tem a ver com um bom prognóstico, né? Ou seja, quanto menos alucinação, mais tempo o indivíduo viver na realidade, melhor para ele. E o bom funcionamento entre os episódios de crise e de fase residual. Além de apresentar sintomas, o indivíduo que apresenta sintomas residuais mínimos consegue ter uma melhor adaptação, né? No caso de anormalidades cerebrais estruturais, por exemplo, o indivíduo que tem anormalidade cerebral estrutural, ou seja, tem uma deformidade cerebral, foi acometido por um evento, por exemplo, agudo, como um acidente vascular cerebral, um TCE, ele pode piorar o prognóstico. E quem não tem um prognóstico melhor. E também história de funcionamento neurológico normal está associado a um melhor prognóstico, ou seja, uma melhor sobrevida, melhor qualidade de vida dessa pessoa. E a história familiar, olha, que vem de transtorno do humor e ausência de história familiar de esquizofrenia também está associada a um bom prognóstico. Só que, porém, nós precisamos sempre rastrear essa história familiar, por quê? Porque ela pode trazer interferências nas gerações futuras. Então, quais seriam os fatores predisponentes? Primeiro, as influências biológicas e a influência genética. O pai, de 5 a 6%, garante a transmissão para os filhos. Então, aqui que está, a influência genética ela é muito grande na esquizofrenia. Né? Nós temos também as influências bioquímicas, né? Daí tem a hipótese da dopamina, onde que a dopamina é um neurotransmissor e ela pode estar envolvida com o desenvolvimento da esquizofrenia. Algumas influências psicológicas também pode estar associado, ou até mesmo a infecção viral pelo vírus influenza no momento pré-natal, ainda antes da concepção. Alguns fatores predisponentes estão relacionados às anormalidades anatômicas, como aumento dos ventrículos e sulcos associados também à atrofia cerebral. Então, a esquizofrenia pode acontecer também com psicopatologias, com neuropatologias, que vão estar associando a atrofia cerebral como a próxima patologia que nós vamos falar, que é o Alzheimer. Nas alterações histológicas da esquizofrenia existe o desarranjo das células piramidais no hipocampo, então isso é uma característica fundamental. Algumas condições físicas, como traumatismo crânioencefálico, acidente vascular encefálico, abuso de álcool, tumor cerebral, Parkinson, lúpus eritematoso sistêmico, eles estão associados com o desenvolvimento da doença de esquizofrenia, da esquizofrenia. Algumas relações familiares podem ser tóxicas e podem gerar influência nos fatores. E algumas influências socioambientais, como socioculturais, né? O que é desvio para baixo? Ou seja, quanto menor o padrão de vida de uma pessoa, ela tende a continuar tendo pior qualidade de vida ainda. Ou seja, sendo da classe social C, ela vai cair para D até não ter renda nenhuma e ser totalmente dependente do auxílio das pessoas e do governo. Eventos de vida estressantes também podem caracterizar como fatores predisponentes da esquizofrenia, e é importante a gente caracterizar sempre esse modelo transicional, que é um modelo de se pensar que o indivíduo ele pode estar exposto ao desenvolvimento dessa doença durante grande parte da sua vida, e ele pode transcender essas situações. Então, uma forma sintética de caracterizar a esquizofrenia nessa disciplina é entender que ela apresenta, então, principalmente
características genéticas. Então, elas podem ser transmitidas geneticamente. Não foram identificados ainda os cromossomos corretos que vão estar associados, existem hipóteses, porém é importante que existem estudos que garantem que elas são transmitidas geneticamente. E daí nós vamos falar da doença de Alzheimer em si, né? Para a gente finalizar a aula de hoje. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que foi descrita em 1906 na paciente August Deter, pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer. E ele recebeu a designação, por isso que o nome é doença de Alzheimer, por conta do médico que descobriu, né, do cientista. E ela foi descrita em 1910 por Emil Kraepelin. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal. Então, é o neurodegenerativo e progressivo. Ó. Então, ela tem fases. E por que é fatal? Porque vai acabar culminando no estágio mais grave, que é a total dependência, né? Que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, ou seja, cognitiva da capacidade de pensar e raciocinar. E da memória, ou seja, da memória. Um comprometimento progressivo das atividades da vida diária. Atividades da vida diária são as nossas atividades normais. Tomar banho, acordar, tomar café, se alimentar e assim vai. E uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais, que nós vamos estar falando. Qual é a etiologia? De onde vem essa doença? O fator genético é considerado como preponderante na etiopatogenia da doença de Alzheimer. E o gene identificado é o ApoE, o ApoE4, que está situado no braço longo do cromossomo 19. Então, aqui que está a chave da nossa aula. Então, bases biológicas do comportamento. Então, a doença de Alzheimer é uma doença que pode ser transmitida geneticamente. Além disso, a exposição a agentes tóxicos e infecciosos, a exposição ao alumínio, a substâncias reativas ao oxigênio, a aminoácidos neurotóxicos e a ocorrência de danos em microtúbulos e proteínas associadas também estão associados com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. O que eu quero salientar para vocês? Que esses agentes, então, eles podem atuar por dano direto no material genético, levando a uma mutação somática dos tecidos. O que é a mutação somática? Então, vai mudar o material genético lá no DNA, consequentemente, a célula vai mudar sua função e vai alterar o tecido. Como que funciona, então? Ela é caracterizada pela presença de placas senis de emaranhados neurofibrilares. Então, aqui nessa imagem da doença de Alzheimer, nós temos um cérebro normal, cérebro normal com córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte mais externa do cérebro, né? Essa parte mais escura, a substância mais escura, né? Aqui nós temos a região do hipocampo no cérebro. Então nós temos aqui a presença das células cerebrais, que são os neurônios. Então acredito que vocês estão tendo alguma disciplina que mostre, que fale sobre a neuroanatomia, né? Neuroanatomia e fisiopatologia. Então as células cerebrais, que são os neurônios, eles são ligados por os seus dendritos. Aí o que vai acontecer? Na doença de Alzheimer, então, vai acontecer uma atrofia desse tecido cerebral. Então, a gente consegue observar aqui na segunda imagem que está acontecendo uma atrofia do tecido cerebral, né, com afilamento do córtex. Então, a gente vê que essa parte mais escura do cérebro, ela vai o quê? Vai afilando, vai diminuindo. Consequentemente, a memória, a tomada de decisão, o raciocínio, ele vai se perdendo. Né? Acontece o aumento dos ventrículos, por quê? Porque eu tenho diminuição da minha massa cerebral, com a atrofia principalmente do hipocampo, então tem perda da memória. Então as células cerebrais são lesadas, né? Então a gente vê que a diferença dessas células para essas, então aqui elas estão lesionadas, ó, e tem a presença da proteína tau, que é a proteína que está associada com o desenvolvimento do Alzheimer aqui, no interior desses neurônios, eles perdem a sua função, e a formação de placas, ó, placas amiloides, que são os emaranhados neurofibrilares. Ó. Essas placas, elas vão garantindo um ambiente que não é fundamental, não é ótimo para o desenvolvimento, para a vida de um neurônio. Então, esse neurônio ele perde sua função
e, consequentemente, nas regiões do cérebro associadas com a memória e a personalidade da pessoa. Então, é uma doença grave, né? Então, as placas amiloides, elas consistem em agregados fragmentados de alfa-beta precursor da proteína amiloide. E ela está associada com a neurotoxicidade. Então, aqui nós temos um exemplo de um neurônio normal e um neurônio aqui com a proteína tal, né? Com fragmentos da proteína amiloide. Então, a gente vê aqui os emaranhados nesse neurônio, né? Ele está representando, então, esse neurônio lesado. Então, ele perde a sua função, ele não tem a sua característica essencial de transmitir o impulso nervoso e assim por diante. E a doença de Alzheimer, então, ela apresenta 4 estágios, né? O primeiro estágio é a forma inicial, através de alterações principalmente na memória, na personalidade, né? Aquela história, né? O indivíduo começa esquecendo a panela no fogo, esquece a chave, não sabe onde está a chave, muitas vezes começa a ficar um pouco mais irritado, ou mais depressivo, ou mais triste, ou mais falador, então tem alteração na personalidade. No estágio 2 é a forma moderada. Então, o indivíduo começa a apresentar dificuldade para falar, né? Pode não lembrar de palavras para falar, pode realiza ainda tarefas simples e consegue coordenar os movimentos. Porém, apresenta agitação, por quê? Porque ele não consegue ser compreendido. Muitas vezes ele quer falar e não consegue falar, não consegue se comunicar, estabelecer uma comunicação efetiva entre as pessoas. E sofre com distúrbio do sono, com a insônia. No estágio 3, a forma grave, então o indivíduo apresenta resistência à execução de tarefas diárias, ou seja, ele não quer fazer, ele não tem capacidade técnica, ele não tem capacidade física de realizar as tarefas diárias, pode apresentar incontinência urinária e fecal, sendo necessário muitas vezes evoluir para uma restrição no leito, ou seja, ficar acamado. Pode apresentar dificuldades para comer, está associado também com baixa capacidade de higiene, então ele não consegue executar as atividades diárias de banho, de higiene, escovar o dente e tal. Então pode apresentar essa dificuldade de comer e também apresenta uma deficiência motora progressiva, ou seja, diminuição da capacidade de executar movimentos. E no estágio 4 da doença de Alzheimer, que é o pior estágio, acontece então a restrição no leito, o indivíduo não consegue levantar, não consegue caminhar, não consegue se comunicar, ou seja, acontece o mutismo, não consegue deglutir porque sente muito dor e está sujeito a infecções intercorrentes. Então, o indivíduo grave vai estar acamado e precisa de um cuidado familiar muito próximo e muito intenso. Com isso, nós fechamos a aula de hoje, né, fechando sobre o Alzheimer. É importante caracterizar que o Alzheimer, então, ele tem o seu tratamento, o tratamento para o Alzheimer e para esquizofrenia vocês vão aprender lá na disciplina de psicofarmacologia. Se tudo der certo, eu serei o professor de vocês. Nós vamos falar daí sobre os tratamentos para minimizar esses estágios e garantir a não progressão, por exemplo, da doença de Alzheimer ou evitar as crises da doença da esquizofrenia. Como referências aqui, oriento vocês a fazerem a leitura desses 2 textos, o texto da Rosa, que vai falar sobre os aspectos clínicos, etiológicos e éticos da trissomia do 18. Então é um texto muito interessante. E o texto da Dias e Oliveira, né, que fala sobre a deficiência intelectual, a perspectiva histórico-cultural, que é a segunda visão, diferente do modelo biomédico que é trabalhado no livro didático. Então, esses 2 textos, eles são textos complementares à aula de hoje. E é uma leitura fundamental. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar em alguma coisa. Eu observei que poucos alunos fizeram a atividade da avaliação formativa que está no portal. Vou reiterar que essa atividade vai estar disponível, então, até quarta-feira. Né? Na quarta-feira, eu vou fazer o lançamento das notas. Porque ainda estão pendentes esse lançamento. Então, os 10 alunos que fizerem, eles vão ter os 600 pontos. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa informação com os colegas de vocês, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Posso ajudar vocês de alguma forma? Tranquilo? Vou fazer uma chamadinha aqui. Então, a Alicia tá aí, né? O Bruno,
a Camila, o Carlos, a Stephanie, o Franciedson, a Francisca, a Jéssica, a Laiane, o Lucas, o Matheus, a Michele, a Paloma e a Paula. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Ok, professor. Esses slides estão no portal? Estão no portal. Tá lá na unidade 3, seção 2. Ah, Tá então lá. tá. Tá bom? Aí baixa os slides, acessa o link lá dos textos para fazer a leitura. É importante fazer a leitura. Eu já havia falado que os textos, eles são textos técnicos, são textos técnicos científicos, então é importante vocês se habituarem com a leitura desse conteúdo para adequar o vocabulário e tal. Isso é importante, tá bom? Mais alguma coisa? Só isso. Então tá. Assistam o filme, tá? Pelo menos o filme Uma Mente Brilhante, eu acho que é importante vocês assistirem. Ele fala bastante sobre a esquizofrenia. Eu acho que ele tem um conteúdo muito bom. Então fica aí a orientação de leitura para atividade orientada para fazer a leitura dos textos e assistir o filme aí nesse período da quarentena. Difícil. E qualquer novidade que eu tiver, eu vou trabalhar. Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou passar para a líder de turma que eu vou agendar uma aula. Não vai ser semana que vem. Acho que eu vou trabalhar na próxima, sem ser semana que vem, na outra. É uma aula que vai valer ponto a presença, tá? Então, não sei se semana que vem a aula eu vou dar algum ponto para vocês, para quem participar da aula e quem tiver presente, tá bom? Mas não vai ser agora. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Alguma Beleza, coisa? então. Beleza? Beleza. Então, a todos uma boa noite, né? Uma excelente semana e excelentes estudos aí nesse período da quarentena, tá bom? Se vocês precisarem, pode entrar em contato. Até mais. Até mais. Tchau, boa Obrigada. noite. Tchau. Tá? Tchau. Boa noite.